Meu nome é Luciano Albuquerque, eu sou um dos editores aqui do Endocrino Papers e aqui a gente vai discutir alguns aspectos e te ajudar aí a atualizar um pouquinho nesse tópico que sempre é uma coisa assim que está presente no dia a dia da gente do consultório, está presente no dia a dia da gente de uma forma geral nos hospitais, que é essa particularidade, alguns aspectos relacionados ao tratamento do diabetes, que é uma doença extremamente frequente, e do paciente idoso, que também é um paciente extremamente frequente, tá? A gente até estava combinando o tema, assim, confesso que foi quase que uma falha minha, que a gente estava discutindo aqui no grupo sobre alguns temas para a gente fazer essas próximas lives. E eu tinha escolhido esse tópico de diabetes idoso, que estava lendo um texto, estava dando estudada no Standards of Care 2023, e acabou que a gente já tinha feito uma live aqui sobre diabetes no idoso, tratamento de diabetes no idoso, que foi muito baseado na diretriz brasileira, né? Eu aproveitei, assim, tem alguns pontos ali divergentes, a gente vai dar uma revisada nessa parte de tratamento, que algumas pessoas não assistiram à primeira, e a gente vai falar um pouquinho dessas diferenças, o que é que tem de tópico diferente no Standards of Care da ADA, que aí tem alguns pontos ali interessantes. Eu estava dando uma olhada na programação do próximo ADA, tem algumas coisas interessantes que vão sair para tratamento do diabetes no idoso, talvez um pouco fora da realidade da gente ainda, mas a gente pode discutir, tá? Então, assim, a gente tem sobre diabetes no idoso, o último documento que a gente tem da SBD, ele data de 2019 para 2020, um documento maravilhoso, né? Os autores, Dr. João Salles, Fabinho Moura, nosso colega aqui de Recife, grande amigo de todo mundo aqui, Dr. Saulo, lá de Minas, e doutora Reine, lá do SEDEBA, também maravilhosa, né? E assim, esse grupo se reuniu para fazer esse documento sobre tratamento de diabetes no idoso, muito, muito, muito recomendado. A diretriz da SBD 2022 tem lá previsto no índice um capítulo de tratamento do diabetes no idoso, mas que ainda não saiu, então a gente não tem uma atualização, nenhuma mudança nisso. A gente também não tem grandes trials contemplando essa população, mas a gente tem alguns pequenos trabalhos com alguns pontos diferentes que a gente pode abordar, tá? Contextualizando o problema, a gente tem um documento brasileiro assim, que é atualizado com mais frequência, que é o Vigitel, que é o que a gente usa como referência epidemiológica, né? A gente vê, pelo Vigitel, ele pesquisa alguns agravos à saúde, tabagismo, obesidade e diabetes, e pelo Vigitel, na população acima de 65 anos, a gente tem uma prevalência 28% de diabetes. Então é um número bem elevado. A gente tem no Brasil aí passando de 30 milhões de pessoas idosas, o que vai dar em torno de 9 milhões de idosos diabéticos, né? Então assim, tem uma população muito grande sofrendo com essa condição e que precisa de ter uma visão ali um pouquinho diferente e um pouquinho direcionada para tratamento do idoso. E eu acho que aí tem que ter uma dupla aí entre a endocrinologia e a geriatria, porque tem aqueles aspectos importantes. A gente tem que conversar muito, que às vezes o geriatra quer tentar reduzir, atacar ali na questão da polifarmácia, tal, quer ter algumas medicações. Por outro lado, a gente sabe que tem alguns dados mostrando benefício, então tem que ter a gente tem que ter uma certa argumentação para poder discutir, não tá ali dando a melhor assistência possível ao nosso paciente, tá? O documento da ADA fala muito isso, esse documento novo, sobre a questão das grandes síndromes da geriatria, né? A história de polifarmácia, de comprometimento cognitivo, de quadro depressivo, queda, fragilidade, e todos esses pontos têm que ser levados em consideração quando a gente estiver falando de tratamento do diabetes nesse paciente idoso, tá? Então, um primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração seriam quais os critérios que a gente vai usar para diagnóstico do paciente de diabetes nesse paciente idoso, né? Então, assim, os critérios de diagnóstico são os mesmos que a gente usa em qualquer idade, né? Então, a glicemia de jejum acima de 126, maior ou igual a 126, uma glicada maior ou igual a 6,5, ou um TOTG acima de 200, né? 2 horas do TOTG. Qual é a grande particularidade que a gente tem que levar em consideração? Assim, você dá o diagnóstico de diabetes no idoso, se começa esse diabetes como idoso, ele provavelmente vai ter alguma característica peculiar, tá? A faixa etária de maior frequência do diabetes tipo 2, relacionado à obesidade, à síndrome metabólica, a gente vai pegar muito mais essa faixa entre os 40
e os 50 e poucos, 60, antes dos 60 anos. Né? Então, assim, um diabetes que comece após os 60 anos, ele tem suas particularidades. Inclusive, naquela classificação fenotípica do diabetes, que classifica em 5 subtipos, tem lá um subtipo que é diabetes do idoso, tá? Como sendo uma característica de evolução diferente, uma característica de abordagem diferente. É diferente do paciente que tem diabetes tipo 2 e que começou esse diabetes com 40 e poucos anos e que evoluiu até os 60, 65 anos e chegou nessa idade já com 15, 20 anos de diabetes. Então, esse paciente que teve diabetes tipo 2 lá atrás e que continuou evoluindo, de forma geral, a gente vai precisar manter as medidas que a gente já vem tomando e vai precisar até intensificar, porque é um paciente de muito alto risco cardiovascular, é um paciente que tem muita doença aterosclerótica, porque vai ter um tempo de diabetes prolongado, e é um paciente que tem que ter uma abordagem intensiva, manter a abordagem intensiva que já vinha sendo feita, tá? É diferente do paciente que começa diabetes depois dos 65. Esse paciente, a gente sabe que existe uma tendência de uma progressão da glicemia de jejum, um aumento da glicemia de jejum, com o passar das décadas. Depois dos 40 anos de idade, é estipulado aí um acréscimo de 1 mg por decilitro na glicemia de jejum, que é pouco, mas um acréscimo ali na casa de 7 a 8 na pós-prandial, que aí já faz uma diferença grande. E aí o documento da ADA já bota isso muito claramente, que a gente não deve se pegar só com a glicemia de jejum para dar diagnóstico de diabetes no idoso, que isso vai deixar passar muita gente, tá? Porque a glicemia de jejum demora um pouco mais para ter essa progressão natural dela, né? Então, é como se o paciente idoso ele tivesse uma maior tendência de perda de secreção rápida de insulina, então ele vai fazer muito mais hiperglicemia pós-prandial do que principalmente uma hiperglicemia de jejum, tá? Então, isso é uma particularidade sobre esse grupo de pacientes. No diagnóstico, a grande consideração é a história do pré-diabetes, né? A gente meio que brinca, e eu falo isso muito para os residentes, digo até que não leve isso em consideração, não existe pré-diabetes para adolescente e não existe pré-diabetes para paciente idoso, né? Qual é o sentido disso? A gente pega com uma certa frequência criança, adolescente, principalmente naquela transição de puberdade, com a glicemia de jejum alterada, com a glicemia de jejum de 105, 104, e a mãe fica desesperada porque a pediatra diz que é pré-diabetes e a criança fica preocupada. E a gente sabe que todos aqueles hormônios contrarreguladores, o hormônio de crescimento, o próprio hormônio sexual, pode ter uma tendência hiperglicêmica, e se ele não tem um perfil, não é uma criança obesa, ou não é diabetes tipo 1, vai abrir com uma glicemiazinha tão alterada, assim, tão pouquinho, né? Lógico que a gente tem que dar uma olhada, mas geralmente não é um pré-diabetes como a gente está acostumado. O mesmo se aplica para o idoso, inclusive tem estudos mostrando, né, a gente já comentou isso antes, que esse paciente idoso com pré-diabetes tem uma tendência de evoluir para diabetes muito menor, tá? Então, assim, a tendência é não evoluir. E quando se fala de abordagem do pré-diabetes no idoso, o grande estudo que a gente tem, que foi o DPP, ele mostrou que nessa população idosa, a modificação do estilo de vida e hábito alimentar tem uma performance muito, muito, muito melhor do que o tratamento com metformina. Então, assim, o paciente idoso com pré-diabetes, a gente tem que insistir muito para ele ter atividade física, para ele ter algum ajuste dietético para conseguir reverter esse quadro, né, no contexto do pré-diabetes, tá? Então, primeira informação, o critério diagnóstico é o mesmo, mas pré-diabetes a gente tem que olhar ali com um certo cuidado para não estar super tratando esse paciente. Aí realmente é um super tratamento, né? E talvez o tratamento farmacológico de pré-diabetes não se aplique nessa população, tá? A gente tem que levar em consideração também uma mudança relacionada à obesidade, particularmente na questão das mulheres, né? Com a menopausa existe uma modificação da distribuição de gordura corporal. O estrógeno ele tem uma tendência de fazer uma deposição de gordura ginecoide, né? A história de raiz de coxa, quadril, supostamente é uma gordura de armazenamento, é uma gordura boa que vai ter um efeito protetor cardiovascular. A mulher, quando entra na menopausa, ela começa a ter um acúmulo de gordura abdominal, um acúmulo de gordura visceral, e essa mudança vai gerar resistência insulínica, vai gerar uma maior incidência de diabetes tipo 2 na transição menopausal, que ainda não é a faixa etária de idoso que a gente está discutindo, né? Mas sempre cabe essa observação
de ter esse cuidado nesse cenário, tá? O outro ponto que a gente sempre bate é a história da sarcopenia, tá? Então, o idoso tem essa particularidade da perda de massa muscular, que pode chegar a uma condição de sarcopenia, que a gente define como uma alteração de massa muscular, que tem a perda de força muscular a partir de um determinado ponto de perda, e que vai ter uma repercussão na função muscular, né? O paciente vai ter alguma alteração nas funções básicas, algumas alterações que podem levar a consequências de queda, de outras alterações de disfuncionalidade, de fragilidade. Então, sarcopenia é uma realidade. A gente sabe que o músculo é um sítio de utilização de glicose, e se você tem uma perda de massa muscular muito substancial, você vai ter uma maior tendência de progredir com hiperglicemia. E aí acaba que esse binômio diabetes-sarcopenia vão estar muito frequentemente andando juntos, né? Como é que a gente define sarcopenia? Naqueles critérios que a gente acabou de falar para vocês. Você avalia força muscular, você avalia quantidade de massa muscular e avalia função muscular, tá? Existe um questionário de triagem, chama SARC-F, é o grande recomendado pela maioria das entidades. E aí você aplica esse questionário, ele vai dar uma pontuação que vai sugerir a possibilidade de sarcopenia, né, a partir de 4 pontos. E aí você teria a obrigação de fazer as avaliações relacionadas. A avaliação de força, a mais simples, mais recomendada é o dinamômetro, né, você fazer preensão palmar. E aí você vai pegar os critérios que variam de acordo com o IMC, então é bom pegar uma tabelinha e olhar direitinho, tem valor de referência para homem, valor de referência para mulher e relacionado com o IMC. Tem alguns autores que estão propondo fazer tabelas de acordo com a idade, de você ter uma diferença de resultado de acordo com a idade, mas aí isso ainda, por enquanto, não é tão aplicável, então tem pontos de corte mais fáceis aí. Se o dinamômetro deu que você tem uma redução de força, você vai avaliar a quantidade muscular, né? Quantidade muscular, a gente avalia, o que se usa é a densitometria de corpo inteiro, é um padrão, tem vários índices, o principal que a gente usa é o índice de Baumgartner, que ele vai avaliar a massa muscular apendicular, né, em membros superiores e inferiores, fazer como se fosse um IMC de músculo apendicular, né, massa muscular dividida pela altura ao quadrado. E aí esse índice vai lhe dar um diagnóstico de redução de massa muscular. Além de usar a DEXA, usar a densitometria, pode-se usar a balança de bioimpedância, mas desde que seja uma balança, obviamente, padronizada, com uma boa precisão, para que você também não dê um diagnóstico errôneo, tá? Então a gente viu força muscular, viu massa muscular, e aí você vai ver função muscular. Se pede um teste de levantar e andar, né, assim, velocidade de marcha, ou teste de levantar sentado da cadeira. E aí, se você tiver esses critérios, você vai dar diagnóstico de sarcopenia. Esse último, que é de função, teste de marcha, já é de gravidade. Se ele tiver alteração de função, você chama de sarcopenia grave, tá? Os dois primeiros seriam critérios de diagnóstico, de você avaliar força e quantidade muscular, certo? Então, é importante ver essa parte de sarcopenia. Outro ponto importante é a história de cognição, que a gente, enquanto endocrinologista, pelo menos eu vou confessar aqui, minha dificuldade em relação a essa avaliação. A gente às vezes está aí com um quantitativo maior de paciente e às vezes o paciente vem com uma dificuldade de controle, e a gente se depara muitas vezes com uma dificuldade por cognição mesmo, do paciente não entender o que você está prescrevendo, do paciente não fazer, não seguir o que está sendo prescrito, e muitas vezes por declínio cognitivo, principalmente nessa população idosa, e a gente empurra o pé, passa batido e não vai dar atenção que deveria dar a isso, né? Então, se você não consegue, se você não conhece as ferramentas, não sabe como aplicar, tiver como o paciente ter um contato com o geriatra, com o clínico que pudesse fazer essa avaliação, seria muito interessante, tá? É importante a gente saber, pelo menos, as ferramentas mais simples, né? A gente tem o Minimental, que assim, a gente na clínica médica aplica com uma certa frequência, mas que é um questionário que demora algum tempo, demanda um treinamento, é importante isso para aplicar de forma correta, e aí a grande maioria das pessoas vai acabar não conseguindo fazer adequadamente. Tem o Minicog. O Minicog é bem mais rápido, a história de palavras evocadas, né? Você tem uma listinha, quem quiser pesquisar aí, é bem fácil.
tem uma série de palavras padronizadas, de 3 palavras, você fala as 3 palavras para o paciente, pede para ele memorizar, depois vai fazer o teste lá do relógio, né, dele fazer, existe um círculo, ele vai desenhar os números e marcar os ponteiros ali 11, 10, e aí o paciente vai dizer, pô, fiz lá o teste, e aí quando ele terminar o relógio você pergunta as palavras que você tinha dito antes para ver se ele lembra. E aí é muito rápido, muito simples ali, é bem mais tranquilo de fazer, embora a gente não possa apressar o paciente, não possa ter essa assim, coisa de tentar acelerar para não dar errado e você não acabar dando um diagnóstico falso positivo, né? Dar um declínio cognitivo onde não existe. Mas é importante fazer isso, e se esse paciente na triagem tiver alguma alteração, aí você tem mais uma razão para encaminhar para o geriatra. Como não geriatra, aí a gente às vezes vai dizer, mas não tem nada para fazer em relação à demência, né? Eu não vou, assim, não tem uma medicação que melhore, não tenho muita coisa para fazer assim efetivamente por esse paciente. Mas aí a gente vai se enganar, né? O paciente diabético tem um risco maior de progressão, de avanço desse grau de demência. O paciente diabético tem a questão de demência vascular mais frequente, tem a frequência de depósito amiloide também, tem uma maior chance de progressão de Alzheimer. Então, assim, você tem que ter um cuidado de talvez colocar isso na balança de você, o paciente tem um declínio cognitivo leve inicial, é mais um motivo, é mais um ponto onde você tem que chamar a atenção da família, do paciente, para que o controle glicêmico seja feito da melhor forma possível, para você tentar segurar aquilo ali, né? Diminuir o risco de progressão. Tem estudo mostrando que o controle glicêmico adequado diminui a progressão em relação àquele que não tem um bom controle, tá? Então, vale a pena a gente tentar ir atrás desse diagnóstico, tanto para entender um pouco alguma falha, como para tentar intensificar dentro do possível esse tratamento, tá? Entrando no tratamento, a gente teria o tratamento não farmacológico, que como a gente já falou no tópico de pré-diabetes, é muito importante o tratamento não farmacológico do paciente idoso, tá? Então, dieta, atividade física é muito, muito, muito mesmo importante nesse paciente, tá? Quando a gente fala de dieta, vai entrar de novo essa questão de avaliação de sarcopenia, porque dependendo de como isso aí tiver, você vai mudar um pouco a questão da abordagem. A dieta recomendada é uma dieta padrão, né? Assim, o percentual de carboidrato, proteína, gordura é mais ou menos o mesmo que a gente usa sempre, né? 45, 50 carboidrato, ali em torno de 25% gordura, um pouco mais, às vezes 25%, 25% proteína. O que você tem que priorizar é qualidade, então assim, você tem que usar gordura de boa qualidade, vai diminuir gordura saturada, vai usar mais poliinsaturada, entre aqueles alimentos que sejam ricos em ômega 3, sem polêmicas, a gente recomenda como uma gordura mais saudável, que tem uma qualidade melhor. E nas proteínas a mesma história, de você tentar usar a proteína de acordo com o gosto do paciente, deve ser sempre muito respeitado, porque o idoso às vezes tem essa história de ficar um pouco anorético, vamos dizer assim, né, com um abusozinho da comida. Então tem que priorizar a proteína de origem animal ou de origem vegetal, mas de carnes brancas com uma quantidade menor de gordura saturada e de boa digestibilidade e de boa palatabilidade também para o paciente aceitar, tá? Se o paciente não bate as cotas ali que você está prevendo, então assim, um paciente que você vai sarcopênico, você tem que tentar colocar ali para 1,3, 1,5 grama quilo dia de proteína, e aí você não consegue chegar nisso só com dieta, aí talvez valha a pena você considerar alguma suplementação, tá? Então a gente tem alguns suplementos prontos, com carboidratos de absorção um pouco mais lenta. Tem a história de fontes proteicas, o whey protein, que é muito falado, né? Você pode usar uma fonte de whey, se o paciente tiver alguma dificuldade, até hidrolisado, é bem mais caro, né? Então, concentrado na maioria das vezes já vai resolver. E tem uma resposta interessante, né? Tem alguns estudos com suplementos, com a história de você usar, mas aí assim, o hidroximetilbutirato, mas não vem tanto ao caso, né? Se o paciente faz atividade física de forma mais regular, pode usar algumas coisas relacionadas a suplementos, não tem problema. Aí entra a questão do exercício físico, né, associado. O exercício físico tem níveis de recomendação interessantes.
A gente pede exercício aeróbico naquela cota mínima de 150 minutos por semana, dividido em pelo menos 5 dias, então o ideal seriam 5 vezes 30 minutos para o paciente estar fazendo atividade aeróbica. Tem algumas particularidades no paciente idoso, né? A gente tem que ter pelo menos 2 dias de exercício resistido para tentar manter essa massa magra. Dentro desse exercício resistido, tem que ter pelo menos 2 sessões por semana de exercícios de equilíbrio, para, obviamente, por conta das quedas, e alongamento, né? Que também tem a questão dos encurtamentos relacionados à questão da idade, né? Tem aqueles pontos fundamentais de prescrição de exercício no paciente idoso, né? Da gente respeitar o limite do paciente, de começar devagar, botar uma carga menor e progressivamente ir aumentando e não ter um teto, né? Assim, você pode orientar o paciente que ele deve fazer essas atividades e não tem aquela história de dizer, já está nessa carga aqui, tá bom, vamos parar. Não, assim, óbvio que você está acompanhando o paciente, traga um profissional de educação física junto, traga alguém que possa estar participando da atividade junto com o paciente e que ele possa estar vendo ali junto dele e colocando realmente dentro dos limites possíveis uma progressão gradual dessa carga do exercício, tá? Então, exercício, atividade física e dieta são muito importantes. A gente vê respostas nos estudos bem interessantes relacionados a isso. E ataca as coisas das síndromes dos idosos, né? Vai melhorar a sarcopenia, vai melhorar a fragilidade, vai diminuir o risco de queda, vai melhorar o desempenho cognitivo em relação ao exercício físico e vai diminuir polifarmácia, porque se ele está fazendo exercício, ele vai precisar de menos medicação. Então, assim, é fundamental a gente tentar implementar e orientar bem essa parte de tratamento não farmacológico, tá? Em relação ao tratamento farmacológico da hiperglicemia no paciente idoso, aí a gente vai ter algumas particularidades, né? A gente vai considerar o nível de descontrole glicêmico e qual o alvo que a gente vai usar para o paciente e vai usar o IMC do paciente para escolher a terapia, tá? A recomendação dessa diretriz brasileira, ela coloca que se esse paciente tem alguns alvos, se é um paciente idoso, saudável, funcional e que tenha menos comorbidades, essa história de menos comorbidades, alguns colocam um limite de 3 comorbidades, alguns colocam um limite de 6 comorbidades. Se a gente for pegar na população diabética, 40% da população diabética tem pelo menos 3 comorbidades associadas. Então, assim, se fosse pegar o diabético, ele ia ter, assim, a maioria dos pacientes ia acabar não ia entrar nessa faixa, né? Então, por isso, talvez esse limite um pouco maior seja mais interessante. Então, esse paciente, um idoso, assim, bem, a gente pode admitir uma meta de 7,5, 7,5, quase como uma meta de adulto normal. O idoso que tem alguma fragilidade, mas que não esteja completamente com uma limitação mais importante, pode-se admitir uma meta de 8 de glicada. E o brasileiro coloca que o paciente mais frágil tivesse uma meta de 8,5. Aqui já aparece uma diferença importante. No guideline da ADA, eles colocam que esse paciente idoso muito limitado, idoso de instituição, idoso com comorbidades importantes, doença renal avançada, ou idoso muito frágil, idoso acamado, que esse paciente a gente não usasse a hemoglobina glicada, que a gente usasse a monitorização. Aí é difícil fazer ponta de dedo várias vezes ao dia no paciente idoso, a gente sabe disso. E ele coloca já assim bem posicionados, inclusive com estudos randomizados, a questão da monitorização contínua, né? Nos Estados Unidos tem CGM com uma maior facilidade, aqui a gente tem sistema Flash, tem estudo com sistema Flash. Lembrar só a questão da pele do idoso, se for um idoso com a pele muito fina, o Flash vai ficar ruim, né? De ficar preso. Muito paciente cai livre com grande facilidade quando é idoso, mas tem uma dificuldade em relação a isso. Mas aí você coloca com cuidado, às vezes pegar uma área um pouco diferente para colocar a aplicação, não tem que ser no braço, né? Essa é uma coisa que a gente convenciona por facilidade. Mas aí a gente pode tentar.
E aí já fica uma recomendaçãozinha diferente. Esse paciente mais frágil, ele pede para fazer a monitorização regular de ponta de dedo, de hemoglucoteste ou de aparelho de monitorização contínua, tá? Não usa a hemoglobina glicada como meta, tá? Então aí ficaria, se o paciente tiver com diabetes descontroladíssimo, né, uma hemoglobina glicada acima de 10, é indicado insulinoterapia, tá? E aí não tem por onde correr. É um paciente que tem risco de fazer episódio de hiperosmolaridade, de fazer algumas complicações, então não tem para onde fugir, tem que insulinizar. O guideline americano, ele coloca para você tentar simplificar a insulinização. Se é um paciente que está em esquema basal bolus e apresenta algum declínio funcional, ele pede para tentar tirar a insulina prandial, tá? E deixar só a basal. Se tiver usando basal, ele pede para você tentar usar a basal de maior ação, análogo, fazer a dose pela manhã, que é um horário onde muitas vezes o idoso tem uma atenção maior e tem maior assistência do que deixar a dose à noite, tá? Isso é uma coisa simples, né, de fazer a basal. E a prandial tentar tirar e substituir por medicação oral dentro das possibilidades do paciente, tá? No paciente que tenha uma glicada abaixo disso, dentro daquelas faixas mais aceitáveis, ali abaixo de 8,5, a gente vai priorizar a história do IMC. O que é que a gente vai ver em relação ao IMC? Como a gente disse, o idoso tem uma tendência de perda de peso, e a perda de peso no idoso é um marcador de fragilidade. Se existe uma perda de peso não intencional, ali por menos de 4 kg no ano, a gente já vai chamar de um critério ali para fragilidade, né? Então tem que ter cuidado em relação a isso. Então ele coloca que se o IMC tiver abaixo de 22, aí a gente daria preferência como primeiro agente ao inibidor do DPP-4, isso no brasileiro, tá? Por que inibidor do DPP-4? Porque é uma droga neutra, é uma droga que tem um perfil de efeito adverso muito tranquilo, é uma droga que tem um perfil de interação medicamentosa relativamente tranquilo, né? Lembrando assim, só a única que tem alguma interação um pouquinho maior, saxagliptina, é metabolizada pelo citocromo, o CYP3A4, então aí tem que dar uma checadinha no que o paciente está tomando para não ter tanta interação, né? Estatina, por exemplo, às vezes clopidogrel, o paciente pode ser coronariano, alguma coisa, e ter algum problema de interação. Os outros DPP-4 é tranquilo, não tem hipoglicemia, não tem perda de peso, não tem ganho de peso, então o DPP-4 cairia bem. Então um paciente idoso com IMC baixo, algum grau de fragilidade, aí a gente não vai ter essa priorização em relação a desfecho cardiovascular nem nada, vai priorizar realmente um controle glicêmico sem hipoglicemia, o DPP-4 cabe bem. Se o IMC é acima de 22, o ponto que ele coloca é esse, aí ele poderia ter como primeira droga a metformina, como qualquer outro paciente diabético, com a recomendação de você começar na menor dose possível, começar com 500 mg e ir titulando a dose. Se o paciente já usa metformina e já está em dose alta, não tem uma necessidade assim tão grande de você desescalonar. Se ele está usando e ele fica um idoso frágil, aí no idoso frágil ele indica desescalonar a droga mesmo, de você tentar diminuir a quantidade, usar associações, né, usar droga que tenha 2 fármacos juntos no mesmo comprimido para diminuir a quantidade de comprimido, e usar pré-mistura para diminuir a quantidade de injeção e tentar ajudar da forma possível esse paciente em relação ao controle glicêmico, tá? Então, para IMC abaixo de 22, preferência DPP-4, para IMC acima de 22, preferência metformina como primeira droga. Se é um idoso saudável, aí a gente vai jogar para as drogas que têm benefício cardiovascular. A gente vai jogar para SGLT2, vai jogar para GLP-1, e só precisa ter atenção relacionada à história de efeito adverso, de interação medicamentosa, né? A gente está falando de idoso que, por definição, aqui no Brasil, a partir de 60 anos já, assim, né? Então, assim, é uma idade relativamente baixa, muito baixa, e que já está classificando dessa maneira, né? Não está falando de muito idoso, né? Até em bula, essas drogas não tem estudos com paciente octogenário, né? Eles não colocam quase. Até em bula ele coloca paciente octogenário, não tem estudo com ISGLT2, não tem estudo com GLP-1, lembrando que pode diminuir apetite, o paciente já tem uma tendência de perda de peso. Então, assim, tem que ter essas nuances, esse bom senso quando a gente estiver abordando o tratamento farmacológico do paciente idoso.
Então, sempre tentar simplificar a posologia, tentar simplificar o esquema farmacológico, tentar observar bastante interação medicamentosa, porque existe algumas drogas que a gente tem que ter um certo cuidado, e a história do peso, se vai ser uma droga que você quer que o paciente tenha algum nível de recuperação de peso, ou se é uma droga que você quer manter o paciente perdendo peso. Então você tem que ter esse bom senso, esse cuidado na seleção, tá? Então, pronto, pessoal, assim, os grandes pontos que a gente queria destacar em relação ao diabetes no idoso seriam esses. Seria a gente avaliar a importância do problema, como a gente colocou para vocês que idoso está uma população crescente, é muito frequente diabetes no idoso, numericamente falando. A gente, diagnóstico, o critério é o mesmo, só atentar se é um paciente idoso que você está diagnosticando diabetes agora, que aí vai ser uma abordagem um pouco diferente. E aí você vai ter que ver também se você vai abordar a questão do tratamento não farmacológico, bem importante, principalmente se tiver sarcopenia, repor proteína. E no paciente do tratamento farmacológico tem uma certa atenção, uma certa prioridade em relação às drogas que tenha menos problema, tá? Então vamos para as nossas perguntinhas, que eu espero que vocês tenham aí umas dúvidas para a gente ir conversando e esclarecendo. Matheus já mandou uma boa aqui, perguntando sobre evogliptina, se poderia usar evogliptina em idoso. Para quem não conhece a evogliptina é um inibidor de DPP-4 que chegou há menos tempo no mercado brasileiro. Tem uma vantagem que, como a linagliptina também não precisa de ajuste pela função renal, então considerando que o idoso, principalmente aquele paciente diabético tipo 2 lá atrás, que foi evoluindo até essa faixa etária, ele tem uma chance de ter nefropatia bem razoável pelo tempo de doença, né? Diferente daquele idoso que deu o diagnóstico como idoso. Então, se tem nefropatia, você fica naquela segurança de dizer, não vou precisar ajustar quando começar a cair essa taxa de filtração, porque vai cair, teria essa segurança. O que está se chamando a atenção aqui na pergunta do Matheus é sobre a história de segurança cardiovascular, né? A gente, dentro da classe do IDPP-4, a gente tem um cuidado em relação à insuficiência cardíaca. A gente, no estudo Save-O-Time, foi estudo com a saxagliptina, houve um aumento da hospitalização por IC. Tem análise pós-hoc mostrando que é um subgrupo específico que já tinha IC instalado, então assim, não é a droga que vai fazer surgir IC, né? Mas aí existe essa recomendação que se o paciente tem insuficiência cardíaca, se você tem outros agentes da classe que não tem esse desfecho, então óbvio que vai dar uma prioridade para ele. Dentro da classe, a vildagliptina não tem estudo cardiovascular. A evogliptina também não tem esse trial, não tem CVOT, né? Não tem esse estudo de desfecho cardiovascular maior, tá? A evogliptina tem estudo de segurança, tem alguns estudos populacionais, tem alguns estudos pós-comercialização, mas não tem ali aquele estudo de segurança cardiovascular bonitinho que se faz os grandes trials que a gente tem com os outros agentes. A alogliptina teve um aumento de hospitalização, mas não foi significativo, é liberado de se usar. A linagliptina tem um estudo de segurança bom de desfecho cardiovascular, inclusive paciente de população de alto risco cardiovascular que não mostrou aumento de evento. A sitagliptina também tem estudo que não mostrou aumento de evento. Então, se a gente for fazer uma medicina baseada em evidência, assim, ser muito purista em relação a isso, a gente poderia dar alguma prioridade para a lina ou para a cita. Na prática, existem meta-análises que analisou a classe e que não viu aumento de nenhum problema de desfecho, então, supostamente, você pode usar IDPP-4 e no guideline, na diretriz, ele coloca IDPP-4, não coloca droga A, droga B, droga C. Lógico que se o paciente tiver essa comorbidade associada, a gente tem que ter algum cuidado, algum respaldo relacionado a isso, tá? Mas estudo nessa população idosa não tem quase com nenhuma droga, assim, estudo específico com idoso, tá? Vitória manda outra pergunta muito interessante aqui. O paciente fez uma gastrectomia total por câncer de estômago, sem condição financeira, descobriu diabetes agora com 70 anos.
Hemoglobina glicada de 10. Vamos lá, Vitória. Tentar sulfonilureia, pode tentar sulfonilureia, tá? Assim, a grande questão, a gente primeiro tem que avaliar como foi essa cirurgia dele, tá? Ele fez câncer de estômago e fez uma gastrectomia, então supostamente ele tem trânsito intestinal preservado, tem um processo digestório preservado, né? Não foi mexido, é diferente de uma bariátrica, por exemplo, né? Onde você reconstruiu ali o trânsito. Então, assim, você tem a perda estomacal, né? Então tem algumas coisas que você não pode usar, mas tem que ver peso, de novo, do paciente, né? Ele não é desabsortivo, então, assim, não necessariamente o paciente gastrectomizado ele vai ser magro, não sei se o seu paciente é ou não, mas o fluxo meio é esse. Se o IMC é baixo, ele pode usar o IDPP-4 e a segunda droga seria sulfa, como você colocou aí. Se ele está com hemoglobina de 10, sem sintomas, abriu o diabetes agora, seria mais seguro você deixar uma insulina basal de elongação, se você puder usar uma glagina, existe LME, existe pelo sistema público. Se você vai iniciar uma dose baixa e ele controlar com a dose baixa, né, se ele está dando diagnóstico agora, talvez ele seja sensível. Então, assim, você pode, não fica um custo tão proibitivo assim você usar um análogo de insulina de ação longa, né? Então, assim, acho que talvez fosse até mais seguro e você teria mais mão para titular a dose direitinho, tá? Checar também, às vezes, a hemoglobina glicada, se não tem outros fatores aí que possam ter uma falsa elevação da hemoglobina glicada, né? Então, checar outras drogas, checar se esse paciente tem uma anemia crônica, checar ele gastrectomizado, se ele não tem aí uma anemia perniciosa, se não tem alguma outra deficiência. Porque a gente sabe que nesse cenário de anemia crônica, o tempo de meia-vida da hemoglobina sobe e aí você vai ter uma falsa elevação da hemoglobina glicada, né? Lógico que normalmente não sobe tanto assim, né? Não vai subir para 10 só por causa disso, tá? Grazi está perguntando aqui, paciente idoso institucionalizado esquema basal bolus, NPH regular, mas dá para glifosina, destros acima de 300 com lipodistrofia bastante incômodo pela aplicação. Vale com certeza substituir pela glagina. Se ele ainda fizer muita irregularidade com glagina, vale trocar para o degludeca, né? Assim, tentar ver uma ou outra. Ver a questão de peso desse paciente, né? Lembrar que o paciente estiver muito descompensado vai ter uma dificuldade em relação ao peso. Geralmente vai começar a perder muito peso. Mas o guideline coloca isso, que você tenta otimizar um pouquinho o esquema insulínico dele e dentro do possível tenta simplificar, né? Tirar algum bolus, alguma coisa. Agora, se ele é institucionalizado, talvez assim, exista uma facilidade maior em relação a manter ele com as insulinas prandiais, principalmente se ele tiver uma via oral boa, se ele se alimenta bem, tá? Tem um esquema lá que ele até botou bem para simplificar, assim, ele botou uma faixa pré-prandial bem alta, assim, 200, 250, que só acima disso que você faria esquema de insulina, mas eu acho até um pouco prático, idoso, diabético, obeso, com doença hepática gordurosa, sem doença renal. Pode usar sema oral mais metformina, 1 grama, pois já faz uso de metformina. Rosita que pergunta aqui. Vamos lá, assim, a semaglutida oral se ele tiver realmente uma restrição, não quiser usar injetável, é uma opção, né? Assim, o paciente checar nesse contexto da idade, por exemplo, o paciente anterior que a gente falou que é gastrectomizado, sem chance, né? Que assim, a absorção da semaglutida é gástrica, né? E ela precisa de uma série de condições adequadas para que a droga seja absorvida dentro da maneira mais precisa, né? Então, assim, se seu paciente não tem nenhuma restrição gástrica, ele poderia usar, embora a perda de peso com a sema oral exista, geralmente não é tão importante, pelo menos em termos de estudo científico, mas a substância é semaglutida, né? Então, assim, seja oral, seja injetável, é semaglutida, vai ter efeito em relação a peso, vai ter algumas diferenças. Agora,
Dentro do contexto idoso, se ele puder usar, a gente tem mais dados aí com a SEMA subcutânea mesmo, né? Então tem que checar aí se vale a pena fazer isso ou não, tá? Principalmente nesse contexto de obesidade. Veja quanto ele é obeso, veja se realmente se essa obesidade está trazendo algum problema, se está trazendo alguma limitação mais importante, para você não estar criando ali alguma dificuldade para ele, tá? Para não criar anorexia e tal, isso aqui depende muito do teu idoso aí, do teu perfil de idoso, tá? Relacionado a essa questão de funcionalidade ou não, né? Se for um idoso bem funcional, é importante você tentar fazer ele perder peso. Se for um idoso com algum nível aí de fragilidade, aí você vai ter que pesar direitinho para ver se vale a pena estar querendo mexer tanto aí com a prescrição dele, tá? Mais alguma pergunta? Todo mundo entrando por aqui. Até Matheus entrou aqui. Matheus, meu filho, está aqui também. Vamos pegar ele daqui a pouco. Então, pronto, pessoal. Acho que é isso aí que a gente ia para conversar hoje sobre diabetes do paciente idoso. A gente tem muita gente idosa. Minha mãe é idosa e a gente cuida dos idosos direitinho. E tem muito paciente idoso. E acho que vocês têm que ter essas noções aí quando a gente for escolher as abordagens de tratamento. E para quem vai fazer prova, né, que hoje já está todo mundo intenso, também ter cuidado com essas particularidades para não estar se confundindo aí quando for responder alguma coisa, tá bom? Então um abração aí para todo mundo, boa noite, bom descanso. Qualquer dúvida manda para a gente aí nos comentários, a gente depois está esclarecendo para vocês dentro do possível e a gente mantém o contato. Um abração aí para todo mundo. Semana que vem tem um Lattes. Eric vai estar aqui com vocês na live. Mas a gente vai estar mandando material aí sobre tireoide bastante. Semana que vem, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente vai estar falando de tireoide aí para vocês. Tá bom? Então, boa noite para todo mundo aí e até a próxima. Tchau, tchau.